Isso tudo aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Muitas coisas aconteceram, e sempre aconteciam à noite. E eu me pergunto, o que é que a noite tem? Eu me lembro de uma noite lá pelas 1h da madrugada. Eu estava deitada na cama, acordada como sempre, quando de repente eu ouvi um uivo muito alto e estrondoso vindo de um terreno baldio que tem do lado da minha casa, e que a parede dá quase para a parede do meu quarto. E eu ouvi um cara gritar na rua para alguém correr, que aquilo era um lobisomem. Eu escutei um urro bem alto e logo em seguida uma correria. E então, 1 minuto mais tarde, mais ou menos, eu ouvi outro grito. Eu pulei da cama e olhei pela janela, e o que eu vi lá na rua foi uma cena chocante. Era um cachorro enorme em cima de uma mulher de idade. Ele dava mordidas no braço dela e arrancava pedaços. E enquanto um senhor que estava ali, um senhor também de idade, ele jogava pedras e paus para aquela coisa soltar a senhora. Eu também vi as luzes das casas vizinhas se apagando, como se ninguém quisesse ajudar, e fingi que não viram nada. No outro dia cedo, a notícia repercutiu que uma senhora foi achada destroçada na minha rua, mas como eu era criança, não fiquei sabendo de muitos detalhes na época. Então, 1 mês depois, lá pela meia-noite, eu estava acordada na cama de novo, tentando dormir. Eu dormia com a minha porta aberta nessa época. Então, eu ouvi o que eu posso descrever como panelas batendo uma nas outras. E essas panelas ficavam no tanque do nosso quintal. Eu escutei aquele rosnado infernal e alguma coisa tentando entrar na casa e fungando por debaixo da porta. E todas as janelas do andar de baixo estavam chacoalhando violentamente. Estava fazendo muito barulho. Eu fiquei tão assustada que eu me cobri com o cobertor e fiquei lá até dormir. No dia seguinte, todos falaram que não ouviram nada durante a noite, mas eu acredito que seria aquela fera no quintal de casa, procurando comida nas panelas, já que sempre ficavam restos de comida nas panelas. Além desse lobisomem, que todos tinham conhecimento da sua existência, mas todos negavam acreditar para não chamar atenção, pois afinal poderia ser qualquer um da vizinhança. Eu também via coisas sobrenaturais na minha casa. Eu ouvia passos na escada. A minha cama ficava posicionada de um jeito que você podia ver perfeitamente o corredor inteiro. E ninguém nunca subia a escada. Os passos continuavam como se tivesse alguém subindo sem parar, como se a escada durasse para sempre. Eu também ouvia batidas vindo do meu pequeno armário, e era só um toque, toque, toque. E em uma noite, eu me levantei e fui olhar lá dentro, e não tinha nada. E quando eu voltei para a cama, o toque-toque voltou novamente. E isso durou a noite inteira até eu dormir. Mas a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo foi durante o dia. Eu estava sentada na sala com uma amiga minha, brincando com os gatinhos que a minha gata tinha acabado de ter. E só tinha nós duas dentro de casa. E de repente, eu comecei a sentir o cheiro de fumaça de cigarro. A minha amiga perguntou para mim se eu estava sentindo esse cheiro. Eu disse que sim. Então, ela apontou para a TV e falou para que eu olhasse. A TV estava desligada, mas refletindo nela, dava para ver uma mulher em pé,
atrás da gente, fumando um cigarro. A mulher usava um longo vestido vermelho. Então eu virei para trás e ela não estava lá. Mais tarde, eu falei para minha mãe o que tinha acontecido e ela começou a chorar. A mulher que eu descrevi para ela era a descrição perfeita de uma pombagira que no terreiro havia prometido alguma coisa para minha mãe. Muitas coisas estranhas aconteceram naquela casa. Eu ouvia vozes e gritos vindo de trás da TV, mesmo quando ela estava desligada. Sussurravam o meu nome na minha orelha e batidas vinham do andar de cima, quando todos estavam no andar de baixo. E também eu ouvia muito passos de noite. Eu poderia ficar o dia inteiro descrevendo tudo o que já me aconteceu, mas acho que já dá para vocês terem uma ideia. Boa noite. O que vou relatar foi uma única experiência paranormal que eu tive. Foi algo que até hoje eu não consigo explicar. E nem tenho ideia de como eu fiz aquilo e se foi realmente real. Eu moro em uma casa de tamanho médio de 2 andares e eu não vou explicar como é a casa. Só basta dizer que o meu quarto fica na frente da casa no 2º andar e a cozinha fica na outra ponta da casa no 1º andar. Uma noite, nem era tão tarde. Deveria ser mais ou menos umas 21 horas. Eu estava sozinha em casa no meu quarto vendo televisão e decidi ir para a cozinha preparar algo para comer. Eu fiz um sanduíche para mim, coloquei no prato e fui levar para o meu quarto. Bem, só um detalhe. Isso aconteceu naquela época de racionamento de energia aqui em São Paulo. Então, a casa como estava com as luzes todas apagadas, e como eu consigo andar em casa no escuro numa boa, eu apaguei a luz da cozinha e estava voltando para o meu quarto. E como ainda tinha algumas luzes da rua acesa, ainda dava para ver alguma coisa dentro de casa numa boa, mas não muito bem. E quando eu saio da cozinha, eu tive uma vontade de olhar para trás. Então eu olhei. E quase que eu sujei as minhas calças ali mesmo naquele momento. Havia uma figura escura parada no meio da cozinha, e a figura começou a andar na minha direção. Eu joguei o copo de refrigerante e o prato com o sanduíche naquela coisa e saí correndo. E quando eu cheguei na escada, eu olhei para trás e lá estava aquela coisa correndo atrás de mim. E a essa hora eu já estava em pânico. Eu achava que tinha alguém na minha casa e pelo jeito que estava correndo, aquilo iria me matar. E quando eu estava no topo da escada, eu olhei para baixo e vi a figura no pé da escada olhando para trás. Eu pensei: pronto, tem mais de um, eu tô morto. Eu disparei em direção ao meu quarto sem olhar para trás e fechei a porta. E foi aí que eu quase enlouqueci. Eu tranquei a porta e me afastei dela, andando para trás, até chegar na janela, pensando que eu teria que pular lá fora para me salvar. E aquela coisa que estava me seguindo simplesmente atravessou a porta e não era qualquer coisa. Era eu. Era exatamente a minha imagem. E eu fiquei paralisado com aquilo e não conseguia me mexer. Aí então, a imagem virou para a porta, mexeu na chave e veio andando de costas até a janela onde eu estava, imitando exatamente todos os meus movimentos.
Ela chegou onde eu estava e meio que entrou em mim. Eu fiquei muito assustado com aquilo e me joguei da janela, caindo no gramado, e com isso eu torci o meu pé. E quando os meus pais chegaram em casa com o meu irmão, eles me viram lá fora, pois eu que não entraria em casa sozinho. Eles perguntaram o que tinha acontecido, e como eu não tinha ideia do que havia acontecido, eu falei que achei ter visto alguém dentro de casa. Eles viram que eu tinha pulado da janela e que estava machucado, e então acreditaram em mim. O meu pai chamou a polícia, e assim que eles chegaram, entraram na casa e falaram que não acharam ninguém e nem sinal de invasão. O meu pai foi na cozinha e viu o refrigerante, o sanduíche e cacos de vidros por tudo que é lado. Então, viu que eu não estava brincando. Mas tirando isso, a casa toda estava em ordem, sem nenhuma janela quebrada e sem nenhuma porta arrombada e nem nada. Até hoje, eu não tenho ideia do que aconteceu, mas me ver atravessando a porta do quarto foi algo que eu nunca vou esquecer. Boa noite. Eu viajei para o Rio de Janeiro a fim de passar o ano novo com os meus amigos. Eu saí de avião do Maranhão com destino ao Rio. Eu fui para admirar o show pirotécnico e desde o dia que eu saí, rotineiramente, a minha cadela Bela, ela dirigia-se para o portão de nossa casa e uivava tristemente para a lua. E isso, segundo a minha mãe falava. Ela não dormia e nem alimentava-se direito, deixando a minha mãe muito preocupada. Então, os dias iam passando e Bela só piorava. Ela não saía mais do portão, não importava o tempo. A minha mãe resolveu ligar para mim e quando eu soube, eu fiquei brava com ela porque ela não ligou antes, pois a Bela sempre foi a minha companheira desde a minha infância e considerávamos ela um membro da nossa família. Eu não hesitei aos apelos da minha mãe e 2 dias depois eu consegui trocar as minhas passagens aéreas e assim antecipando o meu regresso. Eu encontrei Bela quase sem vida, mas com os meus carinhos e cuidados ela foi se recuperando. Comemorei o ano novo com os meus pais e a minha cachorrinha. E então comemoramos a entrada de um ano novo. E apesar de lamentar não estar com os meus amigos no Rio de Janeiro, na manhã seguinte, as notícias estavam estampadas no jornal. Na noite de 31 de dezembro, por uma falha no motor, o avião que estava os meus amigos e que era para eu estar também, ele desmanchou em pleno ar, matando todos a bordo. O avião foi fabricado em 1970 e havia saído de São Luís, no Maranhão, e tinha como destino final o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ele havia parado em Balsas, na Bahia, para fazer uma manutenção, e o acidente aconteceu a menos de 1 quilômetro do aeroporto de Balsas, e o avião havia decolado do local minutos antes após abastecer. Boa noite.